pastor William começar começar com uma oração para a gente. Tudo bem, pastor William? Amém. Pois vamos começar, meus irmãos, orando. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia, por nos concederes, ó Deus, esse estudo de hoje, ó Pai, que nós encerraremos esse ciclo, ó Deus, de estudos de todos esses livros, ó Pai. Ó Pai, nós te damos graças, ó Pai, pelos ensinamentos preciosos, ó Pai, que recebemos por meio do teu servo Joel Bick, ó Pai, que tem nos ensinado, ó Pai, com vistas, ó Pai, a que nosso casamento, ó Deus, possa refletir, ó Deus, o ensino bíblico de nós maridos sermos como Cristo, ó Pai, e das nossas esposas serem como a igreja, Pai, em todas as áreas, mas especialmente, ó Deus, da nossa amizade, ó Deus, do nosso relacionamento íntimo. Pedimos que o Senhor nos conduza mais uma vez, nos abençoe e que todo esse ensinamento, ó Pai, todos esses preciosos conselhos, ó Pai, ensinos bíblicos, possam ser aplicados em nossas vidas, ó Pai, das nossas famílias, para que nós tenhamos famílias cada vez mais conformadas, ó Pai, ao ensino da Tua palavra, ó Deus, cônjuges cada vez mais semelhantes a Cristo, e assim, ó Deus, uma igreja, Pai, que glorifica o Teu nome, ó Pai, de modo mais puro, ó Deus, mais bíblico. É assim que nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção, Deus, para mais esse estudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Deus. Amém, amado irmãozão. Amém, pastor. Amados, chegamos então ao fim. Vamos tratar hoje, com a graça do Senhor, sobre o 12º capítulo e, consequentemente, a conclusão. O Senhor nos agraciou mesmo com o estudo desse livro, um livro muito bom, né, tratando sobre a relação do casal, desde a relação de amizade, né, do companheirismo, até a relação sexual. Ele trata de um modo bastante aberto, mas não de uma maneira vulgar, uma maneira bastante temerosa, né, temente ao Senhor. Então foi uma bênção muito grande o estudo desse livro. E agora nós vamos chegar no capítulo 12, né, e vamos concluir com a graça do Senhor esse ciclo de estudos. E por meio da misericórdia do Senhor, nós pretendemos retomar no mês que vem, em janeiro. Amém, irmãos? Para que a gente possa pegar outros livros. E aí, à frente, eu vou passando para vocês a data e os títulos dos livros para a gente começar. Tá bom? O título já passamos já, né? Se não me engano. Mas, enfim. A irmãzinha Luana está pedindo para a gente fazer uma recapitulação do capítulo anterior, do Arrependam-se. Irmãzinha, de um modo geral, ele trata sobre a questão dos ídolos, né? 3 ídolos ele aponta: o ídolo da beleza perfeita, o ídolo do prazer e o ídolo da gravidez. E diante desses ídolos, ele nos alerta a fazermos o que? Nos arrepender desses ídolos, criados muitas vezes no nosso coração, criados muitas vezes até pelo histórico nosso de vida, né, com respeito a impureza sexual, até mesmo outras relações sexuais que tivemos. Então, todos esses ídolos, ele ordena que ele aconselha-nos a quebrar esses ídolos, nos arrepender desses ídolos e voltar para Cristo Jesus. Esse é o ponto chave aí do capítulo, tá? Nós estamos falhando com respeito aos capítulos referente aos vídeos que eram para estar sendo lançados no YouTube. Tá? Então, nós paramos, se não me engano, foi no capítulo 7 ou capítulo 8 no YouTube. Então, está faltando lançar os outros vídeos. Eu já conversei com o André Meninel, esse rapazinho que está aí, e o André vai providenciar isso daí para a gente, se Deus assim nos permitir, nas próximas semanas aí, tá bom? Nos próximos dias. E aí a gente vai concluir todos os vídeos referente a esse livro, vão estar disponíveis no YouTube, tá?
Então, vamos começar falando sobre a questão do apreciem. E aí ele vai falar sobre a gratidão e o contentamento, que deixam o sexo o quê? Mais doce, que deixam a relação sexual entre o casal muito mais doce. Então ele vai citar, vai começar o capítulo citando 1 Timóteo 4,4, e aí ele fala, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Ele está mostrando com isso o quê? Nós já falamos exaustivamente sobre esse tema, não do apreciem, mas de fazermos o quê? Com que os nossos gostos sejam subjugados, ou Deus venha a trabalhar nos nossos gostos de modo que a gente comece a apreciar os nossos cônjuges do modo como eles são, certo? Negando essa influência do mundo, essa influência diabólica que faz com que a gente crie um padrão de beleza em nossa mente e tentemos fazer dos nossos cônjuges alguém que cumpra, que atenda esse padrão de beleza. Isso acontece também, como nós vimos no capítulo anterior, referente a nós. Nós, muitas vezes, criamos um padrão de beleza para nós e queremos que nossos corpos se adaptem a esse padrão de beleza desenvolvido por nós. Mas desenvolvido por quê? Pela influência do mundo na nossa mente. Então, nós temos falado muito sobre aquele trecho de Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui ele não vai falar nada diferente disso. Tá, irmãos? Ele vai falar exatamente isso, dizendo que a piedade acompanha a satisfação, que a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, como está em 1 Timóteo 6,6. Então, a satisfação é algo fundamental, mas a satisfação muitas vezes não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. A satisfação ela não pode estar movida por algo de fora, esperando que algo de fora venha nos satisfazer. Pelo contrário, a satisfação ela deve vir de dentro de nós, de uma transformação de Cristo no nosso ser. Interessante, né, que é contra aquilo que o mundo prega, né, que a gente tem que buscar as coisas que nos satisfazem, né, na verdade, a proposta do evangelho é que a gente se satisfaça com a providência de Deus em nossa vida, né, é que a gente se adeque àquilo que nós temos recebido do Senhor e venha a gente busque se satisfazer, né, não esperar que a satisfação venha por ter alcançado aquilo que a gente estava buscando ou por aquele ideal, né, que a gente tinha. Isso. E aí ele cita o quê? Ele fala que nós devemos receber essa dádiva de Deus, ou seja, a intimidade sexual com o nosso cônjuge, como? Com gratidão e contentamento. E aí ele vai começar a tratar do pecado da murmuração. Murmurar é um grave pecado contra Deus. E isso está em Filipenses 2,14, que ele fala, fazei todas as coisas sem queixas e nem discórdias. Né? O pastor William estava comentando comigo hoje, em 1 Coríntios capítulo 10, que ele vai tratar a murmuração exatamente como um meio, a murmuração, como um dos pecados que levam, inclusive, à apostasia. É um gravíssimo pecado a murmuração. Então, ele mostra o quê? Que Deus deu maná ao povo do deserto, mas eles queriam o quê? Eles queriam a fartura do Egito. E aí o que acontece? Esse murmúrio de Israel levou a uma pecaminosidade de incredulidade ainda maior, né? Até mesmo de ódio contra Deus, provocando o quê? A ira do Senhor contra aquela geração. Então esse é o ponto, irmãos, a qual nós devemos nos cuidar. Por que nós devemos nos atentar? Porque a murmuração é um grande pecado contra Deus, porque ela mostra, ela se rebela contra, nós nos rebelando contra Deus e dizendo para Deus que ele não fez o adequado, o certo, o melhor que ele tinha para nós. Quando nós reclamamos da nossa realidade, nós estamos dizendo para Deus que ele não foi sábio, ele não foi prudente, não foi misericordioso, amoroso em nos dar aquilo que ele nos deu. Sendo que em Filipenses, Paulo está mostrando o quê? Que todas as coisas devem ser feitas sem discórdias e sem queixas. Por quê? Porque nós merecíamos o que na realidade? Nós merecíamos o inferno. É interessante que ele coloca aqui depois, né? Depois eu vou dar uma lidinha.
Ele mostra o que nós precisamos, o que nós merecíamos na realidade. Então, amados, a murmuração ela é um pecado contra Deus. E quando nós direcionamos a murmuração ao nosso cônjuge, se torna um pecado contra Deus e contra o nosso cônjuge. Então, nós não podemos, de modo algum, trabalhar, agir, irmãos, em cima da murmuração. Não podemos de forma alguma. O nosso egoísmo é que faz com que a gente pense que as nossas necessidades devem ser satisfeitas à maneira nossa. E não, as nossas necessidades são satisfeitas da maneira de Deus, conforme Ele apraz, conforme Ele quer. É desse modo que as nossas necessidades são atendidas por Ele. Né? Então, exigir um tipo de cônjuge perfeito é o quê? Nada mais do que pecado. Você está alimentando na sua mente uma ideia pecaminosa de como deveria ser o ideal do seu cônjuge. E aí você começa a reclamar do seu cônjuge. Irmãos, isso em todos os aspectos, tá? Isso no aspecto físico, aspecto emocional, aspecto intelectual. Então, você começa a reclamar do seu cônjuge que ele não é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa esperta, não é uma pessoa sábia, não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa bonita. Então, tudo isso, irmãos, é você pecar diretamente contra o Senhor, reclamando de quem é o seu cônjuge, reclamando da pessoa do seu cônjuge. Amém? Então, murmurar é pecado. Então, o pensamento nos impede do quê? De apreciarmos verdadeiramente o cônjuge que Deus nos concedeu. Isso nos impede. Quando você fala, gostaria de uma esposa que tivesse uma aparência diferente, gostaria de um marido que fosse mais inteligente, gostaria de uma esposa que fosse mais carinhosa, gostaria de um marido que fosse mais sábio. Você está reclamando de quem? Não do marido, você está reclamando de Deus. Então, esse é um grande problema, irmãos, que nós temos. Você não está satisfeito com aquilo que Deus te deu, você não está satisfeito com Ele, e não diretamente com as coisas que Ele te deu, né? Ele diz um pouco mais à frente que você não tem direito a nada, exceto o de ser julgado por seus pecados. O que você merece é casar-se com um cônjuge diabólico e deitar-se em uma cama ardendo em chamas. Então aqui o Joelbic ele é bastante duro, bastante incisivo, mostrando o que nós mereceríamos. Merecemos o quê? Casar com um cônjuge diabólico. Merecemos casar com o próprio diabo. E merecemos o quê? Deitarmos na cama ardendo em chamas. É isso que a gente merecia. Então, tudo que vem a partir daí, para nós, é lucro. Para nós é bênção. Para nós é dádiva de Deus. Nada nós merecíamos além do quê? Conviver com o próprio diabo no lugar ardendo em chamas. Então, essa é a questão, irmãos. Então, qualquer coisa que vem além disso daí, acima disso daí, é pura graça e misericórdia de Deus em nosso favor. Então, saber disso faz com que a gente se sinta o quê? Se sinta grato, que nós reconheçamos que nós temos o quê? Muito mais do que aquilo que nós mereceríamos. Temos muito, muito mais. Então, ele cita aqui no capítulo, na página 99, ele faz a citação do tal do Stirling, que escreveu certa vez: pessoas casadas devem amar uma a outra com amor profundo, extraordinário. E uma vez que o vínculo sagrado for feito, todo homem deve pensar em sua esposa e toda esposa deve pensar em seu marido como a pessoa mais adequada do mundo para si. Amém, irmãos? É desse modo que nós devemos ver, tá? O nosso cônjuge. É desse modo que devemos ver. O nosso cônjuge, né? Quer seja o seu marido, irmã, quer seja sua esposa, irmão, é a pessoa mais adequada do mundo para você. Foi ela quem Deus reservou para você. Isso. Tamires fez uma conclusão, que ela está dando de mamar, tá, irmãos? Ela falou que até mesmo se o marido ou a esposa forem incrédulos, é o que Deus preparou para você. Então, seja grato. Aceite
a condição do seu marido, aceite a condição da sua esposa e louve a Deus pela vida dele ou pela vida dela, porque ele ou ela estão no propósito, né, de Deus para a sua vida. Então, seja grato ao Senhor por causa disso. Amém, irmãos? E aí ele continua dizendo que, uma citação de Thomas, que ele diz: o casamento nos chama a reorientar nossos desejos, concentrando-os em uma mulher ou em um homem em particular, e não na visão da sociedade de mulher ou de homens atraentes em geral. Ele compara sobre a luz, né? Que eu achei bem interessante. Ah, sim, também ele está citando uma comparação que ele fez aqui, ó, um pouquinho antes, na página 99, que diz: quando a luz do sol espalha-se por todos os lados, apenas aquece. Mas quando focaliza um ponto através de uma lente, acende uma chama. Então, mostrando o quê? Que nós devemos focar a atenção do nosso coração, dos nossos desejos emocionais e sexuais, em quem? Na nossa esposa, no nosso cônjuge. Nos pontos positivos que o nosso cônjuge tem, certo? As irmãs comecem a olhar os pontos positivos que seus maridos possuem. Os irmãos comecem a olhar os pontos positivos que suas esposas possuem. É desse modo que a gente vai começar o quê? A agradecer a Deus o cônjuge, a esposa, né, ou o marido que nós temos. Esse é o ponto principal, irmãos, porque se nós analisarmos, quando a gente murmura, a gente está fazendo o extremo oposto. O quê? Estamos centralizando todas as atenções nos pontos negativos. Então, pense no pessoal lá, no povo no deserto. Quando eles murmuravam, o que estavam vendo? Focalizando o ponto negativo. Ah, mas só tinha ponto negativo? Não. As bênçãos eles estavam ignorando. Esse é o problema da murmuração. O problema da murmuração não é que não haja os pontos negativos. Há pontos negativos, mas você está focalizando somente neles e está ignorando as bênçãos de Deus. Agora, quando a gente deixa de ser murmurador e passa a se satisfazer naquilo que Deus tem nos dado, você faz o oposto. Você começa a focar no quê? Nas bênçãos que Deus está te concedendo, nas bênçãos que Ele está te dando. E você começa a ignorar os pontos negativos. Por quê? Porque os pontos negativos não chegam nem aos pés daquilo que você mereceria como pecador digno do inferno. Entende? Então, os pontos negativos merecem ser o quê? Eles devem ser o quê? Ignorados. Porque é graça e misericórdia do Senhor ainda sobre nós. Interessante que quando eu converso com as irmãs, né, e quando a gente fala sobre dificuldade na submissão, eu vejo que uma das coisas que é a base para a submissão é essa ideia, né, de que quando a gente está focando nos pontos negativos do nosso cônjuge, naturalmente brota essa dificuldade de submeter, porque a gente fica olhando como se aquela pessoa não merecesse a nossa submissão, né? E a gente fica focando em cima desses pontos negativos. Então, uma das coisas que nos faz olhar para o cônjuge com outros olhos, na verdade, aquilo que está por baixo da submissão, é justamente a visão que a gente tem dos nossos cônjuges. Quando a gente tem uma visão deles, né, no caso do marido, quando a gente tem uma visão do marido elevada, uma visão de consideração, que a gente entende quem ele é, e olha, admirando mesmo, quando a gente tem essa admiração, a submissão, ela fica mais fácil, mais doce, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante, quando a gente está lutando contra a submissão, a insubmissão, né? É justamente buscar elevar esses pontos positivos, né? E começar a cultivar essa visão positiva, porque a submissão, ela está diretamente ligada com a visão que a gente tem daquela pessoa pela qual a gente deve submissão, né? Então, valorizar aqueles pontos positivos, fortes, né? Aquilo que nos fez escolher aquela pessoa como um cônjuge, e ainda outras coisas mais que nós descobrimos sobre o nosso marido enquanto casados, né? É que nos ajuda a ter a vencer essa guerra da insubmissão, né? Então, dizendo novamente aqui a citação de Thomas, no finalzinho do capítulo da página 99, ele diz que o casamento nos chama o quê? A nos reorientar os nossos desejos. E não mais centralizar os nossos desejos
numa visão ideal, numa figura ideal do que seria um homem e uma mulher atraente, mas sim na figura geral do ser humano, não na beleza especificamente falando, mas sim no caráter, no todo, na integridade do seu cônjuge, né? Então ele vai Pastor dizer, Josué, diga, meu querido. só fazer um comentário aqui a respeito desse ponto, porque eu acho que é um ponto muito bom. Também gostaria de deixar um comentário aqui. Quando ele fala a respeito de nós focarmos, uma das coisas que para mim tem me ajudado demais, quando eu entendi isso, eu penso que na vida cristã me ajudou demais a amadurecer, é tirar aquela mentalidade mística de que, olha, as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas do Espírito Santo são coisas espontâneas. Então, se tem um mandamento, se tem ali uma intencionalidade, então é porque aí já não é mais espontâneo, já não é de Deus. E as coisas no casamento e na nossa vida cristã, de forma geral, acontecem assim como o Senhor falou, né? É Deus que faz, mas também somos nós que fazemos. Ele nos dá o querer e o efetuar, mas de fato a gente efetua. De fato, a gente quer. Então, quando nós queremos que algo no nosso casamento mude, nós estamos diante da palavra de Deus. Então, nós temos que ter uma intencionalidade. Se nós queremos uma chama ali, não adianta somente ter a luz do sol, mas nós precisamos de uma lente. E aí, essa lente vai focalizar tudo, vai concentrar, vai ter uma intencionalidade. Acho que essa palavra esforço, intencionalidade, nos dá uma diretriz, assim, uma noção do que nós devemos fazer no nosso casamento. Que é a noção falsa que nós temos é assim, olha, nós nos amamos, vamos deixar as coisas fluírem. Vamos deixar as coisas acontecerem. Não tá bom agora, mas vamos deixar com o tempo, que com o tempo melhora. Aí com o tempo só vai ficando pior. Porque não é essa intencionalidade de tratar de forma bíblica, né? Amém, pastorzão, amém, glória a Deus. Não é esse propósito, né? Essa intencionalidade, muito bom mesmo. E essa passividade, né, na santificação é um problema muito grande. Esperando esse mover do Espírito Santo, não, nós devemos ter esse propósito, nós devemos ter essa intenção. E glória a Deus por isso. E isso no casamento é imprescindível, né? Que é cultivar mesmo, né? Não achar que eu vou ter 15 anos de casado e vai estar tudo maravilhoso. Não, a gente cai na rotina, a gente tem as pressões e as coisas do dia a dia, né? Então, essa intencionalidade de cultivar, como foi falado no início do livro, né? Essa amizade, esse companheirismo e tudo mais é importante mesmo. Isso, ele cita aqui, ele continua citando esse Thomas, falando o quê? Que quando ele se casou com essa tal de Lisa, ele disse, Senhor, ajuda-me a definir o padrão de beleza pelo corpo da minha esposa. Porque nós somos a vida toda bombardeados, irmãos, criando um padrão de beleza na nossa mente a partir de outras mulheres. Né? E as mulheres a partir de outros homens. Homens e mulheres que são impostos pela sociedade como modelos. Modelos do quê? Modelos de impiedade. Então, que agora o nosso padrão de beleza seja transformado de acordo a partir do modelo, qual modelo? De nossos cônjuges. Um perigo também é depois que nós conhecemos o Evangelho e entendemos qual que seria o padrão bíblico de esposo e esposa, a gente também ficar frustrado porque o nosso cônjuge ainda não é esse padrão bíblico que deveria ser. Isso é um problemão. Então, isso também é ruim. A gente entender que, meu marido não é tão piedoso quanto deveria. Ele não é tão espiritual como deveria. Isso também é um pecado grande, né? Ele não é um sacerdote do lar como deveria. Então, às vezes, o tiro sai pela culatra, né? Às vezes a gente estuda como deveria ser um homem, como deveria ser uma mulher no padrão bíblico, e isso aí vai gerar frustração. Por quê? Porque você acha que você mereceria algo melhor do que você tem. Né? E porque você também não quer aguardar o agir do Espírito Santo na vida do seu marido e da sua esposa. E ainda que não esteja havendo um agir do Espírito Santo, como no caso de um marido incrédulo, uma esposa incrédula, você se contentar com ele, com ela, né? Segundo Deus lhe proporcionou. De fato, saber que essa é a providência de Deus para a sua vida com um propósito de fato nenhum. Exato. Então, amados, e aí ele vai falar aqui, olha só, trabalhe seus desejos para que vejam o seu cônjuge como uma pessoa por inteiro. Então, nós não devemos olhar para os nossos cônjuges, irmãos,
somente pela estrutura física, ele deve ver também o lado emocional, como que Deus tem trabalhado na vida dele emocionalmente, o lado intelectual da razão, como que Deus tem trabalhado e tem mudado a visão de mundo, né? Tanto do lado, em todos os aspectos, e até mesmo no lado do carinho, do amor, né? Do sentimento, né? Isso vai transformando também a atitude. Então, quando a gente fala da murmuração, que só olha o lado negativo, comecemos agora, diante do Senhor, tendo Cristo Jesus como Senhor nosso dos nossos cônjuges, a ver o nosso cônjuge sendo transformado em imagem de Cristo. Essa que é a bênção. E ver e gozar juntamente com o seu cônjuge do quê? Dessa transformação, dessa alegria, apesar dessa transformação, muitas vezes, ser uma transformação lenta, né? Paulatina, ser algo bem devagarzinho. Por quê? Porque você também não tá vendo uma transformação muito grande, né? Você não se transformou ainda num ser glorificado, num querubim, num serafim, né? Você ainda é um pecador e sua esposa, seu marido também podem reclamar e muito de você. Então, que a graça do Senhor alcance o nosso casamento, tanto por parte de nós, né, quanto por parte de nossos cônjuges, de modo que nós possamos transmitir essa graça e apreciar aquilo que Deus tem nos concedido no nosso relacionamento, no nosso casamento, né, no nosso matrimônio. Amém, irmãos? Isso, aqui no capítulo, na página 100, ele vai pegar aqueles trechos de Provérbios, e vai falar que no hebraico, o termo que descreve arrebatamento está ligado com embriaguez. O termo que descreve um arrebatamento de alegria está ligado com embriaguez. E aí ele vai dizer justamente o quê? Estar embriagado do quê? Inebriado pelo quê? Pelo amor de sua esposa, inebriado pelo amor do seu marido, né? Então, ele fala que é inusitado e maravilhoso o fato de que a Bíblia, ela compara o amor sóbrio e puro com a embriaguez, ou seja, com aquele estado de êxtase, que você está fora de si, de tão feliz e alegre que você está, né? Então ele fala só, e aí ele mostra que a embriaguez não aqui como um problema. Falar que o embriagado, ele justamente ignora esses lados negativos, né? Como a gente fala. Isso, o embriagado ele vai ignorar esse lado negativo, ele vai ignorar os problemas reais e vai se apegar às coisas boas. Então, o embriagado, ele vai, diante de uma situação besta, ele vai rir à toa, né? Diante de uma situação boba, ele vai chorar de alegria. Então, é essa questão de estar apaixonado, o apaixonado faz isso, né? Quando nós estávamos apaixonados pelo nosso cônjuge, nós víamos coisas ruins? Não víamos. Víamos defeitos? Não víamos. As pessoas muitas vezes tentaram nos mostrar, cuidado, não case com fulano, porque tem um defeito A, B, C e D, mas não conseguimos ver e casamos. Não, você casou comigo. Certo, irmãos? Então, essa questão do ser apaixonado, do estar tomado pela paixão, né, pelo carinho do seu cônjuge, é o quê? É olhar para o lado bom, é olhar, ver o quê? Cristo sendo transformado no seu cônjuge, né, no seu marido, na sua esposa. Esse é o ponto fundamental, irmãos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai falar do quê? Para que deixemos deixa eu ver, não, o segundo ponto já é esse. Eu só vou pegar a citação aqui do Gould, na página 101, que ele diz o seguinte, aqui, ó, portanto, maridos e mulheres devem ser divertidos. Não, desculpa, é antes. Não é antes, mano. Aqui. Desculpa, gente. O carinho de um marido por sua esposa nunca será grande demais se for mantido dentro dos limites da integridade, sobriedade e beleza. Certo, irmãos? Então, o carinho de um marido por sua esposa nunca será grande demais se ele for o quê? Mantido dentro dos limites da integridade, da sobriedade e da beleza. Então, não se deixe, né, limitar por esses pontos.
Nós devemos ver o nosso cônjuge, nosso marido, o marido ver a sua esposa, ou a esposa ver o marido além desses limites. Pode exagerar nessa demonstração de carinho. Isso, exagerar nessa demonstração de carinho, exagerar na questão da beleza. Apesar de ela não ser bela como o mundo, como padrão do mundo, para você ela é mais do que bela, né? Apesar de ele, no caso, não ser tão amoroso como o padrão do mundo, para você ele é muito mais do que amoroso. Então, é essas questões, irmãos. Aqui a citação é só, né? E aí ele vai concluir esse trechinho aqui. Ele vai concluir esse trechinho aqui dizendo a necessidade que nós temos como maridos e esposas de sermos o quê? Divertidos, criativos, intensos no seu afeto um pelo outro, mas não devemos o quê? Nos comportar de uma maneira inadequada, pois o amor não se porta com indecência. Certo, irmãos? E aí não é esse ponto que ele vai comparar com a embriaguez. Ele vai comparar a embriaguez na ideia do quê? De uma alegria muito grande, de uma emoção muito grande, de uma afeição muito grande, de exagerados sentimentos e emoções que são lícitos, né? Mas não numa questão de indecência. Pelo contrário, ele vai falar do quê? De ser embriagado pelo amor pelo seu cônjuge, que glorifique a Deus, cultivando o quê? Esse coração e essa gratidão pelo que Deus lhe concedeu. Amém, irmãos? Essa é a conclusão do primeiro, do capítulo 12, do último capítulo. Eu queria saber com os irmãos se alguém tem algum comentário a fazer, tá? Que está sendo gravado. Vou dar um espaço para os irmãos fazer algum comentário. E aí a gente conclui com a conclusão aqui do livro. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pastor William, Ricardo, Kenny, mais algum irmão? Pastor, eu achei muito... Fala, Kenny. Fica à vontade, irmãozão. Eu achei muito interessante esses pontos que são muito importantes, mas eu fiquei bem constrangido, né? De uma maneira bem particular, porque quando nós nos deparamos, né, com tudo aquilo que o mundo tem mostrado, com toda o padrão que o mundo fornece hoje, né? Que a Bíblia diz que é totalmente o contrário. E quando muitas das vezes vem em nossa mente por algum defeito, por algum erro, de vermos nas nossas esposas, ou vice-versa, dos maridos, das esposas verem em seus maridos, e mesmo que seja verdadeiro esses erros, mesmo que sejam expostos esses defeitos, mas mesmo assim não é desprovido de um orgulho esse julgamento. Pois quando o senhor falou ali na página 98, e essa frase foi para mim, falou muito ao meu coração, diz assim, ó, você não tem direito a nada. Ou seja, nós não merecíamos nada. Como o senhor disse, nós merecíamos dormir com um demônio, com um animal selvagem, acordar todos os dias, com o pior tipo de gente possível. E o Senhor nos deu uma linda esposa, o Senhor nos deu um cônjuge abençoado, o Senhor nos deu um cônjuge maravilhoso. E como que eu posso um dia virar para aquele ser, o maior presente que Deus me deu, e falar assim, ó, você é feia, ou o seu cabelo vive despenteado. Não que isso seja errado, mas isso me constrangeu ao ponto de, se algum momento, eu acho que fica bem claro que se de algum momento eu enxergar algum ponto negativo em minha esposa, e não que eu não deva apontar, pelo fato de eu amá-la, eu devo apontar esse erro, se é alguma coisa referente a pecado,
alguma melhora que possa ajudá-la, mas se for tocante ao meu próprio orgulho, egoísmo, tudo aquilo que é só para satisfazer a mim, fica bem constrangedor daqui para frente. Eu acho que vou ser bem sincero, bem constrangedor. Por quê? Porque esse fato vai demonstrar o quão ingrato eu sou para com Deus em reclamar daquilo que Ele me deu. Eu simplesmente estou fazendo igual Adão fez. Essa foi a mulher que tu me deste, foi ela que tem alguma coisa errada. Não é comigo, Senhor, é com essa mulher que o Senhor me deu. Então, isso demonstra um ato de ingratidão contra Deus, primeiramente, segundo, contra nossas esposinhas, contra nossos cônjuges. E eu achei isso muito importante, particularmente, pois nossos corações são pecaminosos. E eu falo nossos colocando o meu, né? Primeiramente. Mas que o Senhor tem falado muito comigo, conosco, depois nós falamos com a Karine, e tem servido de muita valia cada estudo, cada palavra. João que foi muito prático aqui. Nós temos aprendido demais. Mas esse é um ponto que eu queria deixar aqui, só ressaltado. Nós não merecemos nada, se tudo que nós temos foi divina graça que o Senhor nos deu. Deus abençoe, pastor. Amém, Kenny, amém. Glória a Deus por isso. Amém, é isso mesmo, é exatamente isso, amado. Que o Senhor nos faça, né, nos transforme a nossa mente, transforme os nossos padrões, para que nós possamos ver na nossa esposa, né, e as esposas verem em nós, homens, seus maridos, essa misericórdia de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Posso concluir? Eu pensei, Fala. você falando aí, eu pensei numa coisa, né, que como nós trazemos ranços da mentalidade mundana, né, e assim como a gente tem pensamentos esquerdistas na mente, pensamentos feministas na nossa mente, talvez uma coisa que possa surgir é a ideia de que muitas vezes talvez a gente esteja num estágio do casamento onde as coisas já estão um pouco frias demais e há um desânimo em ter essa intencionalidade que o pastor William falou. Então, talvez, ao invés de cultivar essas coisas positivas, parece que na nossa mente já tem uma coisa assim do tipo, não tem jeito mesmo, é assim mesmo, o certo seria eu ter um outro marido, ou eu vou ser infeliz assim mesmo, né? Não tem essa consciência, como o Kenny falou, que o Joel Bick coloca aqui, de que nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu, esses cônjuges, porque eles são muito, muito mais do que nós merecíamos. Então, vale muito a pena que a gente se empenhe em resgatar essa admiração, esse amor, esse carinho que talvez possa ter se perdido de alguma forma, né? Para que a gente possa se satisfazer no casamento de forma plena, gratos a Deus pelo nosso cônjuge, né? E tentar tirar da nossa mente aquela ideia de que, né, que é um ranço mundano da ideia de que, não deu certo, separa. E talvez a gente não se separe, porque a gente já entendeu que não pode se separar, né? Mas que fica essa coisa, assim, eu não me separo, mas também há uma indisposição em me esforçar ou de agir de forma intencional para resgatar, né, até aquela chama que o Joel Bick fala nos capítulos anteriores, né, de resgatar o vínculo, a amizade, o carinho, o amor, né, toda essa afeição e apreciação que ele fala no livro, né? Amém. Mais alguém, Eu, irmãos? eu só queria compartilhar, assim, se eu vou tentar colocar em palavras, Fale, porque tu também que o Kenny comentou lá de Adão, né? Que eu fiquei pensando na questão do foco, do que está revelado no coração. Que no momento, né, que Deus tinha formado a mulher, a alegria, a forma que ele estava bem contente, né, que expressou, nossa, que tipo, este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aí já naquela parte de reconhecer o próprio erro, né, aí joga a culpa para Deus, tipo, a mulher que me deste por companheira, tipo, igual também como, né, na questão da travessia no deserto, da murmuração do pessoal. Tipo, era próximo, mas tipo, todos aqueles anos revelou o que estava dentro do coração. Ou seja, onde está o nosso coração, né? Aquilo revela, sai de dentro e acaba que contaminando os outros. Ao invés de ser grato, né? É como se dissesse, não, Deus, você está errado, tem alguma coisa aqui que eu posso fazer melhor que você. E é bem perigoso, é cilada, né?
Amém, irmão? Bastante perigoso. Porque isso não deixa de ser uma espécie de rebelião. Né? A rebelião surge da onde? Se você for analisar a rebelião no reino, surge do quê? Da insatisfação do povo referente à autoridade e à administração do rei. É quando esse povo se rebela. Então, a murmuração, ela não deixa de ser o quê? Ela não deixa de ser o ponto principal de qualquer rebelião. Né? Toda rebelião vai começar como? Com uma murmuração, com uma reclamação. Se você reclama do seu marido, por exemplo, você está se rebelando contra ele. Você reclama de Deus, está se rebelando contra Deus. Então, isso é extremamente perigoso. Glória a Deus. Mais alguém, irmãozinhos? Vamos dar sequência? Eu queria Irmã, fala, irmãzinha Érica. Estão me ouvindo bem? Tá bom. É só complementar o que a irmã Tamires falou, de uma experiência minha. Eu pensava, não, mas eu não falo mal do meu marido, né? Eu não murmuro contra ele, mas quando alguém vinha falar dele, né, dos erros dele, da forma que ele era, eu não defendia ele, né? Eu ficava concordando, né? Como eu não fazia, acaba me dando, será que realmente ele é assim, né? Já depois de casada já, né? A gente tem que conviver, né? Eu vou ter que, né, sofrer isso aí a vida toda porque ele é assim, porque ele é assado. Então, assim, foi muito pernicioso, né, por muito tempo, até que eu percebi que eu não poderia deixar ninguém falar, né, não falar, né, murmurar contra ele, nem eu e nem ninguém, né, eu teria que defender como meu marido, como uma esposa e que aquilo que não está bem, a gente realmente, né, trata isso, não simplesmente falar assim, é assim mesmo. Amém, irmãzinha, amém. Mas falar que ele ficou mais bonito com o cabelo cortado, com a barba feita, a irmã concorda, né? Oh, com certeza. Oh, Ficou meio irmãozão, hein? bonitão. Eu falo que ele é bonitão. Oi? Eu falo que ele é bonitão. Eu sou bonitão, olha lá. Olha só, ficou chique demais. Amém, glória a Deus. Vamos fazer então, vamos lá, vamos concluir isso daqui, irmãos. Então, o João Bic vai concluir o livro falando justamente do quê? Do casamento. O sexo no casamento é uma grande bênção do Senhor. Então ele fala, receba, né, esse presente de Deus e doe-se livremente um ao outro. Né? Então ele começa esse livro falando sobre o quê? Sobre a amizade, sobre o companheirismo, sobre a cumplicidade, o relacionamento do marido e mulher, né? Para culminar no quê? No relacionamento íntimo, conjugal, por meio do sexo. Então, nesse ponto do sexo é que ele vai alertar agora dizendo o quê? Doem-se livremente um pelo outro, recebam esse presente como o melhor presente de Deus para você. Né? O seu marido é o melhor presente de Deus para você, irmã. E a sua esposa é o melhor presente de Deus para você, irmão. Então, receba isso. Né? Receba esse presente que o Senhor está te dando. Doem-se um para o outro. Né? Doem-se livremente um pelo outro. E entendam que o quê? O sexo não deixa de ser um meio de proteção, né? Onde os propósitos, para cumprirmos com os bons propósitos de Deus para conosco, que no caso, protege-nos do adultério, leva-nos a gerar filhos, né? E a criá-los com uma imagem do Deus vivo nesse mundo, une as afeições entre os cônjuges de forma maravilhosa, contribui para a verdadeira intimidade do casal. Então, nós devemos dar o quê? Sempre graças a Deus por esse instrumento que Ele nos concedeu, que é o sexo, para que no casamento nós possamos ter todos esses benefícios, certo? E aí, como em todos os aspectos referentes à santificação pessoal, o crescimento em termos de uma sexualidade consagrada levará o quê? Tempo. Tudo leva tempo. Né? Aquilo que o pastor William falou de sermos intencionais, tudo, ainda que sejamos intencionais, façamos tudo debaixo da dependência do Senhor, do Espírito Santo, sabendo que Ele nos concedeu tudo o que é necessário para a vida e piedade, ainda assim leva-se tempo, porque tudo é cultivado. Tudo isso leva-se um período de tempo de cultivo, para que você possa começar a receber os frutos.
O problema maior que eu vejo é que nós temos uma geração, essa geração high-tech, né, da alta tecnologia, que quer tudo agora, é para já e para agora. Isso é um problema muito grande, porque nós não estamos dispostos a pacientemente cultivar para lá na frente recebermos os frutos. E é engraçado que isso é com tudo, irmãos, com tudo. Né? Na internet, tudo é assim. Um clique você já resolve o seu problema. Agora, uma gestação não acontece assim, né? A fecundação do óvulo, você tem que esperar 9 meses para sua criança nascer, senão vai ter problema, né? Ou pelo menos vai nascer mais fraquinha, vai precisar de demandar mais cuidados. Então, tudo tem que ser no tempo de Deus, tudo no tempo que Ele determinou. Então, para que nós possamos cultivar essa sexualidade consagrada a Deus no casamento, leva-se um tempo para que nós possamos colher esse fruto. E aí que ele está mostrando o quê? Mas vale a pena fazer isso, porque é dessa maneira que Deus trabalha, né? Deus permite o quê? Que nós tenhamos esses conflitos para que nós possamos crescer junto, marido e mulher, tendo em vista o quê? Os frutos do matrimônio, desse relacionamento sexual. Então ele fala, veja a sua sexualidade como um dos aspectos do desenvolvimento de todo um estilo de vida que trará cada vez mais glória ao nosso Deus. Ou seja, é um estilo de vida diferente. Não é simplesmente, vamos mudar aqui esse ato, vamos mudar essa posição. Não é isso. Não é isso. É todo um estilo de vida entregue, rendido a Cristo, que vai refletir no seu casamento no momento do ato sexual. Então, essas bênçãos que Deus tem colocado, você vê, né, a grandeza de Cristo, o que Cristo fez por você, entregou sua vida por você, você começar a ver o quê? Que você deve fazer o mesmo pela sua esposa, você, esposa, deve fazer o mesmo pelo seu marido. Tudo isso demanda o quê? Uma transformação de mente, certo? É algo que vem transformando-nos, renovando-nos, para que nós possamos enxergar dessa maneira, e dessa maneira o quê? Cultivar, tendo em vista o fruto que procede do Senhor, do Espírito Santo, certo? Mas ainda assim ele vai alertar o quê? Vai falar assim, o sexo não é tudo. O sexo não é a nossa vida. O sexo é simplesmente um adendo, um instrumento que Deus coloca no matrimônio para facilitar e nos privar de alguns pecados e facilitar o crescimento espiritual em outros aspectos. Mas o que é a nossa vida é Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo é a nossa vida. Então, ele fala, não busque, né, um relacionamento sexual só pelo prazer. Não é isso. Nós vimos que não é isso. Busca um relacionamento sexual saudável com o seu cônjuge, mas em submissão, em obediência a Cristo. Certo, irmãos? E aí o que acontece? E aqui eu vou falar agora um pouco para os solteiros. Mas se a providência lhe nega a satisfação sexual, derrame seu coração diante do Senhor e se alegre nele. Aqui é para os solteiros, aqui é para os casados, né? Caso o cônjuge tenha algum problema de saúde, caso o cônjuge passe por algum problema de saúde mesmo, em alguma impossibilidade. Então, o que acontece? O sexo não é tudo. O sexo é uma parte do casamento, do matrimônio, o qual, se a providência nos negar, há a possibilidade de você continuar vivendo para a honra e glória do Senhor sem Ele, tendo prazer e realização no casamento sem Ele, tendo prazer e satisfação no casamento sem Ele. Certo, irmãos? Então, assim como o casamento, o sexo é uma dádiva temporária. Tanto o sexo quanto o casamento são dádivas temporárias. Jesus disse que lá no reino dos céus ninguém casa-se, nem se dá em casamento. Não é isso? Por quê? Porque é temporário, é só para essa terra, é só para essa vida. Mas Cristo é a graça de Deus que dura eternamente. Então, se nós nos satisfizermos em Cristo hoje, né, se você não tiver, né, for solteiro, não tiver seu marido, sua esposa, né, ou se você casado ainda tiver suas dificuldades com relação ao sexo, não importa. A nossa satisfação, nossa alegria é Cristo Jesus, o Senhor.
Certo, irmãos? Então, o sexo não é a vida, não é nossa vida e também não é o ponto principal do casamento. Tá bom, irmãos? Esse é o ponto principal. Aí ele fala assim, ó, uma árvore pode estar viva e dar frutos, assim que, ainda que tenha um ramo seco. Então, ainda que nós tenhamos a parte sexual, por algum motivo, pela providência de Deus, negada, a árvore continua viva, dando frutos, ainda que aquele galho esteja seco. Então, isso é muito bom, irmãos. Então, ele fala, se suas tentativas de desfrutarem junto do sexo estiverem repletas de diversas dificuldades, não se desesperem. Continuem o quê? Amando um ao outro, tendo em vista Cristo Jesus, porque Ele é a nossa vida. Doem-se, certo? Satisfaçam-se. Confiem no Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem uma grande alegria, uma grande satisfação só de estar junto com o nosso cônjuge, só da esposa junto com o marido, do marido estar junto com a esposa, ainda que não tenha o ato sexual em si. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Algum comentário? Amém. Amém, meus queridos? Tenho mais um comentário. Hoje eu tô falando. Alguém? Amém, irmãzinha? Só lembrando que nós estamos gravando ainda. Depois Tudo a gente bem? vai entrar nas partes particulares. Vai lá. Pode? Pode. Não, é porque, assim, essa questão do que você falou no final agora, essa questão do sexo não ser tudo, mas Cristo, no caso, que é como se fosse um complemento, e é. Porque eu sempre acabava olhando aqui para o mundo, aí eu ficava observando, tipo, tanto divórcio, tipo, filho no meio, e tipo, pra quê, né? Eu sempre pensava, qual a base para isso? Casar pra quê? Aí depois eu comecei a compreender, não se trata só isso, porque eu pensei, não, Deus criou, deve dar certo. E dá, porque certamente isso é um vislumbre, digamos assim, entre Cristo e a igreja, é só algo passageiro, como se comentou também. E o que impede, não o que impede, né? O que dá a base, o que sustenta no caso, certamente é Cristo, porque senão não faria nenhum sentido, entende? Aí eu digo, o compromisso, a aliança que você fez lá no comecinho do seu casamento, se não tem isso, se não tem fidelidade, então não se relaciona uma coisa com a outra, porque mesmo tendo sexo, mesmo tendo filho, mesmo tendo algo aparentemente bom, é fumaça. Amém, irmãzinha. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Cristo é suficiente em tudo, em todos nós. Amém? Se não for por Ele, todo casamento, todo relacionamento está fadado à destruição, está fadado à miséria. Amém? Mais alguém, irmãozinhos? Então, olha só, temos um anexo na página 105, questões a ponderar. Essas questões eu vou deixar para os irmãos fazerem, né? Os irmãos que participaram dos estudos, os irmãos que têm estado conosco, que possuem um livro. Peguem esse livro, deem uma olhadinha nessas questões a ponderar. Ele vai fazer questionamentos de todo o aprendizado do livro, né? Então, observem isso. Se você assistiu junto com a sua esposa, se você participou junto com o seu esposo, com o seu marido, faça isso também, tá? Senta com a esposa, senta com o marido e observe. Tente perguntar, tente responder essas questões, analisar direitinho, colocar isso diante do Senhor. Amém? E no que tiver dúvida também, pode entrar em contato com a gente lá pelo WhatsApp, a gente conversa. Tá bom, amados? Eu vou agora encerrar com a oração, tá bom? A gente está encerrando o estudo e aí a gente vai abrir para os comentários, tá? Eu sei que vocês estão doidos para comentar, vocês estão desesperados de vontade de comentar, como sempre, né? Vamos lá, então. Vamos agradecer ao Senhor. Deus eterno, quão amoroso Tu és, Pai. Quão misericordioso, meu Deus, pois ainda diante de tanta miséria por meio de nossos corações pecaminosos, Pai, Tu nos dás ainda diretrizes santas e bíblicas, ó Pai, para as nossas vidas conjugais, nossas vidas matrimoniais, meu Deus. Obrigado, Pai, por ter levantado o irmão Joelbic, por ter feito com que ele apresentasse todos esses pontos referentes, ó Deus,
ao nosso relacionamento sexual dentro do casamento, com temor, com tremor, com sabedoria, com clareza. Oh, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nos guiares, meu Deus, e nós sabermos que tudo isso foi feito para a tua glória, para a tua honra, meu Pai. E por que ainda que sejamos tão fracos e tão frágeis, ó Deus, é por meio da santificação diária, meu Deus, do nosso negarmos a nós mesmos, nós tomarmos a nossa cruz, do nosso da nossa intencionalidade, meu Deus, do nosso propósito em andarmos em santidade, sermos cada vez mais parecidos com Cristo, meu Deus, que tu ages em nosso coração, Pai. Obrigado, meu Deus, por tua graça, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, por tuas bênçãos. Obrigado, Pai, por esse estudo, por ter nos abençoado tanto no início do estudo quanto na conclusão desse estudo, meu Deus. Obrigado, Pai, por estar nos conduzindo, meu Deus, em perseverança, ó Pai. Esse já é o terceiro livro que nós estudamos e pedimos a Ti, ó Pai, que nos dê perseverança para que continuemos nossos estudos, para sermos confrontados, ó Pai, com a Tua palavra, entendermos, ó Deus, onde nós temos pecado, onde nós temos falhado, onde nós temos sido negligentes, onde nós temos sido ignorantes, ó Deus. Ainda assim, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, para que Tua graça venha nos transformar dia após dia, nós possamos dia após dia viver vidas santas e piedosas para o agrado da Tua pessoa e para a glória do Teu santo nome, meu Deus. Que nós continuemos desfrutando-nos, ó Pai, desfrutando uns dos outros. Os maridos desfrutando de suas esposas, as esposas desfrutando de seus maridos. Aqueles, ó Deus, que são solteiros, ó Pai, que Tu os ensine, meu Deus, a aguardar em Ti, ó Pai. Se for da Sua providência que eles se casem, meu Deus, que eles se casem com sabedoria, na dependência Tua, se casem no Senhor, para a glória do Teu santo nome. Se não for da Tua providência, ó Pai, da Tua vontade que eles se casem, ó Senhor, ajuda-os, ó Deus, a se manterem firmes, fiéis, em piedade, em santidade, para honrar e glorificar o Teu santo nome, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da vida do Evangelho que há em cada um de nós, em cada um deles. Obrigado pelas suas bênçãos, ó Pai, que são muitas. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém.